Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas o poder do Sila Malafaia tá no berro. Ele dá aqueles gritos bem altos. Aqueles gritos ali é para parecer que o que ele fala é verdade. Tudo dele é a instituição do artigo, não sei o que Alexandre de Moraes é canalha, não sei o que, gritando. É o pastor dos berros, e dá palavrão. Vou dar palavrão virando na porra, quem xinga é ele. Quem xinga é ele tá nem aí. Já tem fazenda, dinheiro mesmo, helicóptero, jato, nas custas dos otários. Ele vai esquentar mais que os otários vão achar dele, é mais. Ele tá nem aí, ele tá querendo é mais. É para os piques, é para o bolso.